Olá! Iniciamos aqui uma série de estudos realizados a partir do curso disponibilizado pela Federação Espírita, chamado Aprendizes do Evangelho. Antes de iniciarmos a reflexão da primeira aula, gostaria de falar brevemente sobre o curso para explicar como vamos conduzir. O livro que usaremos é o da edição 21 do curso de Aprendizes do Evangelho do primeiro ano, porque até então era facilmente disponibilizado online. Assim, se você quiser acompanhar conosco, pode adquirir a sua cópia física comprando pela Federação Espírita ou procurar o PDF online. Ainda assim, vou tentar colocar alguns trechos do livro no vídeo para nos situarmos na discussão e também para ficar claro que não estou inventando nada além do que é discutido no curso. A ideia é fazer uma explanação mais objetiva do conteúdo do livro, pois na prática são cerca de 1h30 por aula, divididas em parte A e B. A preocupação é organizar uma narrativa coesa sobre o assunto de cada parte, resumindo o suficiente a aula para ficar interessante e também para não ficar cansativo. Enfim, espero que seja um ciclo de aprendizados para todos nós. São 24 aulas no total, divididas em parte A e B. Vamos para a primeira aula. Aula 1. A evolução da religiosidade através dos tempos, parte A. Quando observamos nosso mundo, ficamos admirados com toda a diversidade cultural e religiosa que encontramos. Há uma multiplicidade de manifestações que estampam uma infinitude de tons e matizes, e ressaltam a beleza do processo de evolução da religiosidade humana. Mas como tudo isso começou? Bom, a priori, é importante ressaltar que essa diversidade religiosa e cultural é fundamental para o desenvolvimento humano, já que, desde que estamos inseridos em um mundo de provas e expiações, então passamos a conviver entre pessoas dos mais diversos níveis evolutivos, apresentando também interesses e necessidades diferentes umas das outras. Portanto, é sábio lembrar que o papel da religião é o de religar o homem a Deus, ou pelo menos a uma percepção de algo maior do que ele, uma inteligência superior. Sendo assim, cada indivíduo escolhe a estrada que mais lhe interessa para fazer essa conexão. Uns preferem ir pela direita, outros pela esquerda. Outros ainda fazem um zigue-zague enorme até chegarem ao seu objetivo. Mas o mais importante é sempre respeitar a decisão, o tempo e as afinidades das pessoas. Não estamos aqui para julgar a religião de ninguém, mas, muito ao contrário, para refletirmos juntos sobre aquilo que aconteceu historicamente e que ainda acontece diariamente em meio às práticas religiosas, a fim de compreendermos o que convém para nós ou não. Entender é essencial, mas respeitar é também um sinal de evolução. A diversidade das religiões obedece ao fato de que, na evolução, cada um de nós desenvolveu a sua espiritualidade, também de modo diverso. Cada qual busca em si forças para viver, saúde, proteção. Enfim, busca a felicidade. Enfim, independente se somos espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, islâmicos, ateus, ou seja lá no que depositamos a nossa fé, lembremos que este caminho que escolhemos começou com as descobertas dos homens primitivos, que, sem compreensão concreta das manifestações naturais, espantavam-se com coisas do seu cotidiano, como tempestades com raios e relâmpagos brilhando no céu, por exemplo. E como sua imatura consciência ainda não sabia explicar o que acontecia, até porque a ciência não existia à época, julgavam instintivamente que algo muito maior realizava aqueles efeitos, e passaram a adorar os feitos da natureza como algo sobrenatural. Para isso, se formos nas questões 649 e 650 de O Livro dos Espíritos, encontramos algo interessante. Pergunta 649 de Kardec aos Espíritos: em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma.
e a seguir na questão 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Entendemos assim, numa síntese do capítulo Lei da Adoração de O Livro dos Espíritos, que a adoração e a elevação do pensamento a Deus é um sentimento inato, uma lei natural. Essa veneração leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. O homem primitivo venerava e idolatrava as forças da natureza, vistas como sobrenaturais e, portanto, divinas. Projetava no ser divinizado sua imagem e semelhança, dando-lhe atributos humanos. Em sua concepção primária, e por medo e imaginação, busca agradar a divindade, para submetê-la aos seus interesses, ofertando-lhe tudo o que concebe ser bom. É a barganha com o divino. Nesse universo, surgem os primeiros rudimentos do antropomorfismo. Antro, homem, mais morfe, forma de homem. A partir disso, algum tempo depois, o homem começa a humanizar o divino, criando formas humanoides para ilustrar a figura das divindades. Os deuses egípcios, por exemplo, tinham forma humana misturada com partes animais. Ísis tinha asas de pássaro. Ra tinha a cabeça de águia. Anubis tinha a cabeça de um chacal. Enfim, essa ideia é mais uma tentativa de aproximar a figura de Deus dos homens, numa tentativa de agradá-los para que o necessário não lhes falte. Afinal, o que ou quem lhes fornecia esse necessário? Quem fazia as plantas que serviam de alimento crescerem? Quem cuidava das águas dos mares, de onde vinham os peixes, e quem fazia brotar as águas dos rios que saciavam sua sede? Quem produzia a chuva que nutria os campos? Certamente, para os antigos, era algo produzido por uma entidade sobre-humana, que deveria ser agradada para que seu efeito não parasse de ser produzido. Daí surgem muitos ritos e oferendas aos quais podemos fazer associação a tantas outras questões produzidas ainda hoje nas mais diversas religiões. No entanto, sem julgamentos, é preciso entender que existem pessoas que necessitam de uma maneira mais concreta para edificarem a sua fé, enquanto outras já são mais desapegadas a cultos e ritualísticas materiais. Isso não torna uma religião mais ou menos nobre do que a outra, mas serve para atender às necessidades de cada indivíduo, que precisa, nesse momento, disso ou daquilo para comungar com Deus de alguma forma. Que bom que existe essa diversidade, pois assim temos a liberdade de encontrar Deus de nossa maneira e no tempo mais adequado para nossa alma. Pois, independente de seguir essa ou aquela religião, todos chegaremos no mesmo amor divino no final. Até os ateus têm o direito de viver de acordo com a sua fé, ainda que essa fé esteja voltada para as coisas materiais. Ora, não é a matéria a obra de Deus? Então qual o problema em amar e cultuar também a criação divina? Vamos discutir isso em particular mais para frente do curso, mas é importante lembrarmos que, nem tanto a religião como uma doutrina, mas a ideia de religiosidade, que é a capacidade de se religar com Deus ou com sua obra, é algo inato em todos os seres humanos e também é desenvolvido conforme a consciência humana se aprimora. Voltando agora ao desenvolvimento dessa religiosidade no passar da história, o livro nos mostra um esquema referente ao chamado método cultural dos antropólogos ingleses, aplicados por John Murphy, com pleno êxito, em seus estudos sobre a origem e a história das religiões. Esse esquema é apresentado também por Herculano Pires na obra O Espírito e o Tempo, e é dividido em horizonte tribal, horizonte agrícola, horizonte civilizado, horizonte profético e horizonte espiritual. Este último exigido agora pelo Espiritismo. Essa divisão explica desde o surgimento do politeísmo, que é a crença em diversos deuses, que adorava a princípio as manifestações naturais,
até o momento em que a humanidade encontra Jesus e espiritualiza as leis naturais. Tudo começa com a litolatria, a fitolatria, a zoolatria, mitologia, onde a adoração era externa, para lentamente a adoração tornar-se interior, encontrando Deus dentro da própria consciência. No início, o homem estava sozinho ou em pequenos grupos, mas conforme foi se juntando com outros seres humanos, formando tribos, pequenas sociedades e depois grandes civilizações, a ideia de religiosidade começa a se desenvolver também, e são criadas as religiões mais próximas do que conhecemos hoje. A moral e os estudos mais diversos se desenvolvem. As leis e as doutrinas são criadas. O homem amadurece lentamente. No entanto, essa reflexão toda é importante a fim de entendermos que foi uma longa caminhada até chegarmos ao ponto de vista cristão que existe dentro do Espiritismo. Foi preciso que a humanidade acreditasse em muitos deuses antes de conhecer o Deus que ensinou Jesus, de amor, bondade e justiça. Essa reflexão, no entanto, adentraremos com mais profundidade na próxima parte da aula. Se você se interessou por esse curso, considere curtir esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo. Considere também se inscrever no canal para ter acesso constante às novidades que são postadas todas as semanas. Um abraço a você que teve paciência e persistência para ficar até aqui. Que Deus nos abençoe.